aqui para mais uma gravação de vídeo do YouTube, então vamos lá. Nós somos da Imprensa Mirim! Sua mesa? Olá, tudo bem? Estamos aqui com o idealizador do projeto Imprensa Jovem, o Carlos Lima, e eu gostaria de estar fazendo algumas perguntas. Qual a importância das mídias na educação infantil? Eu acho que as mídias é uma possibilidade da gente poder viabilizar um processo de encontro, né? Porque comunicação é um processo de cultura de encontro, onde os professores, as professoras têm um encontro bonito, gostoso, solidário, sensível com as crianças. A educomunicação, ela pode liderar um processo muito interessante em que as crianças podem ter espaço para a expressão comunicativa e criativa. E mesmo independente da mídia que a gente possa estar oferecendo como experiência, a experiência ela vai ser de um valor tremendo, porque a gente vai reconhecer os sujeitos, que são as crianças. Então, a gente imagina que as crianças, elas não têm, às vezes, não, a criança, o que a gente oferecer a ela tá bom. Não, não tá bom. As crianças, elas têm muita coisa que elas gostariam de fazer no espaço da educação infantil. Eu imagino que os professores também reconheçam que as crianças têm muito a oferecer em termos de produção coletiva, colaboração, conhecimento, também por que não? Porque às vezes uma criança ela nos conta certas coisas que faz a gente pensar e ensina a gente também. Então é uma troca. Então essa ideia de troca que a gente oferece pela educomunicação, seja pelo rádio, pela fotografia, pelo vídeo, por exemplo, que são 3 mídias fantásticas que a gente pode usar com as crianças, é para a gente poder aprimorar o espaço de aprendizado, né, que a criança tem dentro da sala de aula, dentro do parquinho, no pátio da escola, de uma forma diferente, de uma forma em que a gente consiga fazer ela mais feliz. Então, eu acho que a educomunicação na educação infantil é uma oportunidade de criar um espaço de felicidade. Fale um pouco sobre a sua experiência de trabalho com mídias na educação. Bom, eu sou uma pessoa que trabalho com a educomunicação desde que eu sou professor de língua inglesa. Eu comecei a lecionar em 97, né, e mesmo em 97 fui entrar na aula de português. Eu não era professor de português e de inglês, mas como eu tinha que pegar as aulas para poder continuar trabalhando, então eu peguei um ensino médio e eu falei, eu conheço muito de rádio, eu era radialista, então eu apliquei o rádio nas aulas de literatura. E foi muito legal, porque a partir daí eu percebi como estudante poderia produzir conhecimentos a partir de uma linguagem e a partir de um processo coletivo de construção de uma mídia na sala de aula. Depois veio a rádio escolar, a gente criou a primeira rádio escolar de São Paulo, né, talvez a primeira do Brasil, que é a Rádio Xingu-Chagari, em 99. Foi um sucesso, a gente ajudou a resolver problemas como a questão das meninas que estava lá no momento de gravidez precoce. Começamos a trabalhar com programas que os próprios jovens faziam sobre a questão de educação sexual pelas ondas do rádio no horário do intervalo, super revolucionário para o momento. Foi em 99 isso, aliás, em 2000. E conseguimos também viabilizar um processo de participação dos alunos nas sextas-feiras. Então, o projeto que foi criado no Estado carregou aí um histórico, e quando a gente chegou no Educom em 2003, a gente passou a
desenvolver, junto com o Educom, essa perspectiva de desenvolver muitas agências de notícias, Imprensa Jovem foi uma, mas também transformar as rádios também numa agência de comunicação comunitária. E as rádios estão se transformando também em Imprensa Jovem. Então, o histórico vai aí e vai sempre na ideia de que o estudante tem voz, ele não precisa de voz, ele tem voz, ele precisa de espaço, espaço potente. Não é só dar um espaço no canto da escola para poder falar, não, tem que dar um espaço privilegiado. Então, esse é o trabalho que a gente faz com a Educomunicação, empoderando os estudantes. E se a gente pode usar as novas mídias, né, a gente usa o celular, usa o computador, mas também usa outras tecnologias, a gente chama de tecnologias desplugadas. E faz também um trabalho muito importante para a formação do estudante, que é a leitura crítica da mídia. Então, nós temos cursos de formação que professor e estudante participam junto sobre como é que pensa a questão do fake news, né? Que é um problema mundial e que a gente está atacando com formação com professor e aluno. Então, esse é o nosso processo aí de trabalhar com as mídias aí na educação paulistana, educação pública, aliás. Estamos aqui bastante empolgadas. Minha coleguinha já está preparando um vídeo. Eu já fiz todas as anotações. Nós vamos preparar assim uma síntese, vamos fazer uma apresentação. Olá, tudo bem? Você poderia se apresentar, por gentileza? Eu sou a professora Edna do SEI Padre Elias. Eu vou fazer algumas perguntinhas. Qual a importância de ações como essa? A importância é tudo a ver com aquilo que nós precisamos em relação à teoria e ao conhecimento que os nossos palestrantes, né, eles trazem para a gente, para que a gente possa tornar melhor a nossa mediação em relação às nossas práticas pedagógicas. Como o currículo da cidade pode ajudar no trabalho do professor? Muita informação, orientação, experiências que já vêm dando certo, e para nós os exemplos eles nos ajudam e muito na nossa rotina, que esse processo de troca de experiências, né, e de ver o trabalho do outro, a gente traz para as nossas práticas e faz o trabalho que a gente precisa em relação às necessidades das nossas crianças. Quais os maiores desafios que o currículo da cidade Educação Infantil traz? Os maiores desafios é que nós possamos, né, trazer para as nossas práticas pedagógicas tudo o que há de melhor, né? Então, tornar possível, né, a realidade, trazer, né, a realidade, que nós temos muitas expectativas, mas às vezes as expectativas elas estão muito distantes, e o currículo da cidade com certeza vai fazer com que as nossas expectativas elas se transformem numa realidade. Muito obrigado. Obrigada. Quando a gente pensa em comunicação, a gente está pensando particularmente, assim, especificamente, pelo menos, em 3 grandes pilares. Um que é o da educação para e pela comunicação. Então, essa educação que é feita para pensar os meios de comunicação, fazendo aquilo que a gente chama de leitura crítica dos meios de comunicação. Nesse mesmo pilar, uma educação pelos meios. Então, esse momento, por exemplo, né, que os adolescentes, as crianças utilizam as mídias para poder promover conhecimento, né, e promover informação e construir informação. Então esse é um pilar bem importante, e eu não consigo ver essas duas partes desse pilar dissociadas, porque, por exemplo, enquanto jornalista, não me faz nenhum sentido eu simplesmente reproduzir aquilo que já está posto na grande mídia, quando eu estou na escola. Porque a escola é o lugar onde a gente está para poder fazer as coisas do jeito que a gente acha que poderiam ser, inclusive, né? A gente pode inovar, a gente tem espaço, a gente tem essa abertura para fazer diferente. Olá, tudo bem? Você poderia se apresentar e falar um pouco do seu trabalho? Bom, eu sou a Paola Prandini, eu sou jornalista, formadora do Núcleo de Comunicação, daqui da Secretaria Municipal de São Paulo.
e também ativista pela afroeducação. Eu vou fazer algumas perguntas para você. No cenário atual, com todas essas ações de inserção do negro no Brasil, você acha que ainda existem muitas discriminações? Eu acredito que sim. Infelizmente, a gente vem de uma estrutura de racismo estrutural que é histórica. Então, pensa que nós tivemos mais de 350 anos de escravização, né, de africanos no Brasil e 128 anos de uma falsa abolição. Então, infelizmente, até matematicamente é impossível da gente dizer que a gente já conseguiu, né, dar conta de resolver todo esse processo de escravização. Eu acho que a gente tem, sim, tido avanços e que são muito importantes, mas, infelizmente, ainda precisamos nos unir e trabalhar mais para conseguir, de fato, estabelecer uma sociedade mais justa em que nós tenhamos representatividade e coerência, né, e respeito a essas populações não brancas brasileiras. O que você sugere para melhorar a desigualdade? Eu acredito que a gente precisa compreender que a educação e a cultura podem ser a chave, né? Ela tendo possibilidade, por exemplo, de aplicar a Lei 10.639, né? Que é essa lei que desde 2003 traz essa obrigatoriedade do ensino da história e cultura africana e afro-brasileira para as escolas. Se isso for aplicado para valer, eu acho que já muda muita coisa, porque aí a gente vai conseguir com que crianças, adolescentes, jovens tenham essa consciência e se percebam e tenham uma valorização de autoestima quando são, né, pessoas negras, e as pessoas que não são negras também compreendam que elas são parte desse processo e que elas precisam problematizar e discutir os seus privilégios para conseguirmos sermos menos injustos, né, uns com os outros, e garantirmos mais oportunidades para todo mundo e não só para quem já é historicamente privilegiado. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Foi um prazer. Eu também gostei. Você gostou da legado? Eu amei.